para a gente entrar efetivamente no gótico. O gótico é a palavra, né? A arte feita pelos godos. Quem deu o nome de gótico para o período foi o homem do Renascimento, de uma forma absolutamente pejorativa, porque gótico é a arte feita pelos godos. Godos são bárbaros, então era uma arte bárbara. Quer dizer, o homem do Renascimento via o gótico como uma coisa menor, como uma coisa. Aí ficou denominado trevas, as trevas, não porque era o escuro, porque o gótico é o desequilíbrio, o Renascimento pega o quê? O equilíbrio. Então, para o homem do Renascimento, isso era o fim do mundo, né? E eu gostei muito dessa imagem, né? Essa imagem é uma imagem medieval, aonde coloca Deus, o arquiteto. Eu achei bem interessante para a gente entender qual a função dessas catedrais, qual a função dessa arquitetura, porque a gente vai falar de uma arquitetura, a gente só vai falar de igreja, só vai falar de catedral, porque o resto não tá. Os castelos, ok, né? Mas os castelos já vêm vindo, né? Mas a arquitetura que se sobressai, a arquitetura que mostra o poder da cidade é a catedral. Então, quando você tem uma bela catedral, você está mostrando que aquela cidade tem poder, que ela fortalece, como eu coloquei aqui, uma entidade econômica. Então, a catedral é um símbolo muito forte, um símbolo muito importante do poder dessa cidade. Então, enquanto o românico, o período do feudalismo, dos mosteiros, era rural, cada um vivendo para dentro, né? No gótico, a gente vai ter uma saída desses feudos, né? A existência de feiras e a formação das primeiras cidades. E essas cidades se formam e constroem uma igreja. Quanto mais alta a igreja, mais poder tem essa cidade. Eu acho que isso é super importante a gente entender. Entender esse fato. Sabe essa história de, hoje em dia, você tem fulano constrói um edifício com não sei quantos mil pavimentos, o outro com não sei quantos mil mais um. É o poder econômico que faz você conseguir fazer um edifício com sei lá quantos mil pavimentos. Aqui não é o edifício, aqui é a catedral. E claro que tem essa reunir a comunidade espiritual, né? É o homem, enquanto o românico, o homem está lá embaixo e o Deus está em cima. No gótico, o homem sobe um pouco de patamar. Ele tem orgulho de pertencer àquela sociedade, porque ele contribuiu para a construção daquela catedral. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas é um pouco isso. Ele tem orgulho, o homem constrói, ele ajuda essa comunidade, esse grupo, a construir a catedral. Tá? E eu achei muito interessante essa imagem do Deus arquiteto, um compasso e tudo. Né? E aqui são as feiras. Essa feira de Leyde é uma feira famosa. Eu não conhecia esse ano, para falar a verdade, nesse curso que eu fiz. E nessa feira se vendia tudo e mais um pouco. Ferramenta, tecido, sapato, pele. Aí você tem as notícias, você tem o agiota. Olha só, nessa aqui tem sapato. Aqui, segundo o professor de Yale, é uma troca de dinheiro. É o agiota emprestando dinheiro. Eu não sei se isso é verdade, o quanto que ele ampliou essa imagem para ver isso. Eu estou somente repassando para vocês. E aqui embaixo a gente vê os tecidos, as comidas. Então, essas feiras são super importantes. Elas acontecem do lado de fora das muralhas, né? Até que algum inteligente, algum brilhante governante começa a trazer essas feiras para dentro dos limites das muralhas e aí cobrar impostos, enfim, reverter em benefício das cidades. Por isso que eu vou tendo essa característica mais urbana, a moeda volta. Então, essa que é a grande mudança do românico para mudança que eu digo mudança social. Eu gostei muito dessas imagens das feiras, porque a gente pode entender, né, que são imagens de época e que eles registravam
esse cotidiano das feiras, né? E aqui a gente vê até um padre, ó, vê a igreja fazendo parte desse contexto. Quanto mais a gente olha para essas figuras, mais a gente descobre coisas aí. É interessantíssimo isso. Por isso que esse professor achou os agiotas aqui. Eu já não sei, mas enfim. E aqui nós chegamos à primeira abadia, a primeira catedral gótica, que é Saint-Denis, né? E uma coisa muito interessante, que eu deixei essa frase aqui, porque depois que eu vi vocês fazendo esses desenhos complicadíssimos, né? As catedrais foram construídas sem material de medição, tudo foi feito através de proporção, isso é incrível, né? Assim, a gente olhar para esse edifício, olhar o tamanho desse edifício e se dar conta que ele foi todo construído a partir de proporção, né? Existiu um abade, ele existiu de fato, o abade Suger, ele foi um grande mentor dessa abadia. Claro que ele fez em benefício próprio, claro que ele queria as glórias, ele queria tanto a glória que na fachada da Saint-Denis tem a assinatura dele, do tipo assim, eu que fiz. Só para a gente lembrar, na Idade Média, você não tem o artista assinando a obra, qualquer obra você não tem, você tem o mestre fulano de tal, da região tal, as corporações de ofício, mas você não tem a assinatura do artista. Então, você não tem essa figura. E a gente está começando a perceber, a partir do gótico, que esses artistas vão passar a ser mais protagonistas. Eu não vou falar que eles são protagonistas, porque eles ainda não são, mas a gente vai ver um protagonismo começando a surgir e chega no auge no Renascimento. Esse abade, ele dizia que já estavam começando a ter romarias e a igreja enchia de uma tal maneira que as pessoas não conseguiam andar, elas se atropelavam e, nesse momento, havia muitos roubos de relíquias. Então, eles precisavam ter um tempo grande onde eles pudessem guardar essas relíquias com mais segurança. E Saint-Denis foi a primeira catedral que tem essa característica de guardar essas relíquias. O Suger, ele é um grande diretor de produção. O que a gente pode comparar? Ele contratava todo mundo, sabe? Ele estava ali, ele contratou o melhor mestre pedreiro, existia essa figura, porque não tem um arquiteto. Você tem um mestre pedreiro, é aquele que tem o conhecimento do material, as técnicas como trabalha, como corta, o que une essas pedras ou o material que ele estiver usando. Então, essa pessoa sabe trabalhar muito bem. Então, ele contrata os melhores mestres pedreiros. Não existia planta, né? A coisa vai sendo desenhada no chão e vai sendo alçada. E, no final das contas, nessa catedral, ele assina na fachada o nome dele. Isso aí é de uma egocentrice impressionante. Mas ele foi muito importante nesse primeiro passo. A gente fica olhando, estou aqui falando, olhando para a catedral, aqui a gente ainda vê muitas características românicas, né? Então, essa passagem, Saint-Denis deixa bem claro essa passagem, que a gente tem arco pleno, mas tem a rosácea, tem uma torre pontiaguda, então, tem o interior, eu não tenho aqui, não estou com nenhuma imagem, mas ela tem o contraforte, ou seja, está anunciando aí o arco botante, então ela tem algumas coisas que pertencem ao românico, mas já tentando inovar para um novo templo. É uma igreja que é muito mais clara, muito mais iluminação dentro, porque eu tenho mais janelas, o que faz a grande diferença, né? Porque no românico você entra para a introspecção, no gótico você entra para o deslumbramento, você olha para cima, né? E a mais importante, né? A mais importante, eu nem sei se é mais importante, eu acho que é porque eu falo que é mais importante, que é porque eu gosto dela. É a Notre Dame, que é a mais conhecida. Voltei rapidinho aqui. Notre Dame é a Nossa Senhora. Lembra que eu falei há 2 minutos atrás
que a Nossa Senhora passou a ser venerada. Então, nós temos muitas igrejas em nome de Nossa Senhora. A gente tem muitas Notre-Dame, né? E a mais conhecida, a gente é mais conhecida porque Paris é a cidade mais importante, por isso também ela é mais conhecida. Então, eu coloquei aqui, ela fica na ilha, né? E a cidade vai acontecendo em torno dela. Essa imagem de baixo à esquerda é uma capital que está crescendo, então é interessante isso, a catedral surge da cidade, né? Ela nasce, né, os edifícios mais baixos, e ela nasce ali de longe, o viajante olha e sabe que ali tem um edifício importante, que é a catedral, que junta a ideia do sagrado com valores mundanos, eu diria assim, né? Então, eu gosto muito dessa imagem, porque dá a noção de quanto ela se eleva do chão, né, e vai para o céu, e o viajante enxerga lá de longe. E uma coisa que é bastante, que a gente vai voltar aqui ainda a falar um pouco, é que nessas catedrais, né, era um lugar onde as pessoas... Era uma universidade, né? Como eu coloquei ali, inovação intelectual. Era ali que se aprendia e se ensinava. Então, esse conhecimento fica dentro das catedrais. Então, os filhos dos ricos, né, são entregues nesses espaços, eles saem, às vezes, de longe para vir estudar em Paris com os grandes mestres do conhecimento também estão em Paris. Então, Paris era um centro muito importante nesse período. E por isso também a nossa catedral, a Notre-Dame, é tão importante, porque quando a gente olha para a catedral, de verdade, né? Olha só, nossa, está faltando torre aqui, ela não é tão pontiaguda, tudo bem, ela tem muito mais vazios do que cheios, ela tem muito mais luz entrando dentro dela, mas ela não, externamente, ela não tem a verticalidade. A gente tem outras igrejas góticas que têm muito mais essa verticalidade, mas ela é importante porque ela é a Notre-Dame de Paris. E aqui fica bem claro a importância do arco-botante, né? O arco-botante ele era um contraforte, aí ele vai soltando e vai liberando a parede a ficar mais fina e poder ser colocado grandes vitrais. A partir daí, eu posso abrir grandes vãos nas paredes, coisa que eu não podia anteriormente, porque as paredes eram muito espessas. 3 metros, você não consegue, mal você abre uma seteira. Aqui não, aqui as paredes são paredes de vedação e eu consigo abrir esses grandes vãos, e esses grandes vãos vão ser cobertos por vitrais. Então, a grande sacação do gótico, para mim, é o arco-botante. Então, é uma igreja de peregrinação, né? Porque o fiel vai andando, ele não atrapalha entre aspas, né? Ele não atrapalha o culto, que ele pode entrar, rezar e sair, tá? Tem essa característica de você não precisa, você pode andar na igreja, e isso era um momento bastante importante, né, dessas peregrinações. Tem igreja só de peregrinação, mas a Notre Dame era uma igreja muito visitada pelos fiéis, tá? Então, foi um pouco isso que eu falei para vocês, e eu adoro uma coisa que tem, são as gárgulas e as quimeras. Eu acho isso uma maluquice total. Total. O que esses monstros estão fazendo lá em cima? A Idade Média tem muito mistério, eu acho que a gente tem muita coisa para descobrir em termos... Quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas que estavam aí contribuindo na construção dessa igreja? As quimeras são essas figuras que são só figuras, são só esculturas. As gárgulas é quando a água da chuva sai pela boca, né? Essas aqui são quimeras, todas duas são quimeras. Então, a gárgula é quando a água sai do telhado e sai pela boca dirigida, né? Para proteger. Então, assim, não era
mais ou menos. Tudo é muito pensado, tudo muito bem resolvido. Dizem, né, algumas lendas que essas figuras serviam para proteger dos maus, das más energias, dos diabos, não sei. Mas, enfim, o que é interessante é que lá de baixo você mal enxerga que essas figuras existem, né? Então, ela tem um simbolismo bastante específico. E vale a pena rever o desenho animado do Corcunda de Notre Dame, que é especial como ele trata a gárgula, né? Quer dizer, é muito interessante. Olhar com um olho de história da arquitetura, de história da arte, não necessariamente. A história é bárbara, eu adoro o Corcunda de Notre Dame, mas só fazendo um parênteses, o Corcunda de Notre Dame, o desenho, né, enfim, a história, os ciganos representam toda uma comunidade que era rejeitada, porque por um acaso só tem cigano no filme, mas são todos aqueles que não são rejeitados, são todos aqueles que não são cristãos, né? E eles moram nos submundos, e isso é muito interessante da gente entender. Então, é olhar o desenho com esse olhar, né? com esse entendimento. E aqui é do livrinho, Dalton, que eu acho bastante interessante, como é que se constrói o arco botante, que ele põe o contraforte, ele faz essas armações, eles alçam as paredes, as empenas, né? E conseguem abrir grandes vãos. Eu li em alguns livros que essas empenas, muitas vezes, quando elas eram alçadas, elas caíam, né? Isso era um desastre, né? Nós tivemos agora eu esqueci o nome da igreja que isso aconteceu. Essa tem um registro, inclusive, que a empena caiu. Então, eles vão... Porque não existe planta. Eu desenho no chão com a proporção e vou alçando os arcos botantes, vou subindo com os elementos para que essa igreja exista, né? Não existe planta, corte, fachada. Ela vai acontecendo, né? Nem sempre. E é muito empírico, né? Porque você não tem um manual de como fazer. Então, é empírico. Está muito na mão daqueles mestres pedreiros que sabem como lidar com o material. Então, é importante você ter um ótimo mestre pedreiro para que você tenha sucesso com o seu empreendimento, porque é um empreendimento dos ricos da cidade, né? Que continua esse crescimento, aqui já é o deambulatório, já no final, e tem um dado que eu acho interessante da gente saber: essas catedrais demoravam anos para serem feitas, anos, né? Anos. Tem umas até séculos. Então, quando chega no inverno, dependendo do estágio da construção, tem que parar tudo, porque não dá para você construir em lugar que neva, né? Então, o que eles faziam? Nesse momento, eles cobrem as abóbodas, por exemplo, eles cobrem o que está feito, né? O que é possível cobrir, com esterco, cobrem com esterco para proteger. Quando acaba o inverno, eles tiram o esterco e recomeçam o trabalho. Gente, isso é uma loucura. Não é um trabalho contínuo. É um trabalho bem difícil, eu diria. Então, eles fazem roldanas, vai ficando pronto, e na medida que vai ficando pronto, eles vão utilizando o que está pronto como andaime. É absolutamente perigoso construir uma catedral, mas vamos embora lá. E aqui, eu queria mostrar mais um pouquinho desses elementos que a gente tem na fachada. Os dois estão no tímpano. Aqui eu achei interessante, olha só. Aqui tem gente indo para o céu. Isso aqui está mais claro aí. Tem gente indo para o céu com um santo, com um anjo. Tem gente acorrentada indo com o inferno, com o demônio. Então, assim, olha só o que você está fazendo. Olha só.
o que você vai fazer. Ou você acompanha o anjo e vai para o céu, ou você vai ser acorrentado e vai com o demônio para o inferno. Então, essas mensagens são passadas o tempo inteiro. E eu peguei essa imagem aqui do tímpano também, aonde aparece essa figura estranhíssima aqui do pecado, né? O pecado também fica exposto nesses tímpanos e nessas fachadas, às vezes, acima do tímpano, eu também tenho. Então, tem histórias e mais histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento e dos vícios do homem. O que você não pode fazer. Então, assim, é uma leitura que só para especialista mesmo. Eu trouxe algumas imagens só para vocês perceberem o quanto é possível se ler nessas fachadas. E são em todas, tá? E, voltando à ideia da catedral ser um ensino, conhecimento, está ligado nessa catedral, né? Assim, vamos pensar que a primeira ideia de universidade está dentro da catedral. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade ou já viram esse filme. Chama Em Nome de Deus. Tem vários filmes com esse nome, vários. Mas esse Em Nome de Deus é a história de Abelardo e Heloísa. Essa história é uma história verdadeira, né? Esse Abelardo existiu e a Heloísa também. E é muito interessante esse contexto, porque o Abelardo ensinava, ele era um professor super, os alunos adoravam ele, e ele ensinava na Catedral de Notre-Dame, em Paris. O professor, nesse momento da história, ele tinha que ser um celibatário, ele não poderia casar. Um pouco com a ideia de que, para não perturbar o conhecimento, né? Assim, uma paixão atrapalha o desenvolvimento do conhecimento, mais ou menos por aí. E Abelardo, eu vou contar só rapidinho a história, mas o filme é lindíssimo, eu acho que vale a pena vocês, porque o filme não é um filme de produção americana, então, assim, você tem uma Idade Média mais suja, você vê Paris, o Paris desse período, você vê as tavernas, os jovens, é muito, muito interessante. Eu achei o cenário e figurino assim, muito, muito bom. Então, Abelardo, convidado por esse cânone Fulbert, para ensinar a sobrinha dele, que estava saindo do convento, para casar. Então, esse cânone esse Fulbert queria que a sobrinha dele, né, se desenvolvesse conhecimentos, e convidou Abelardo. Só que Abelardo se apaixonou por essa Heloísa, que era um ponto meio fora da curva, era uma pessoa assim, muito interessante, com um aprendizado muito rápido, questionava tudo. Eles se apaixonam, eles têm um filho, que se chama Astrolábio, e nunca conseguiram ficar juntos. Casaram, mas nunca conseguiram ficar juntos, e ele morre antes dela, e ela pede para ser enterrada do lado dele. É uma história assim, muito, muito, muito forte e mostra muito esse retrato desse período da Idade Média, né? Abelardo era um filho de nobres, de ricos, mas ele botou aqui, eu botei essa frase inteira porque eu achei bem interessante: fiquei tão levado pelo meu amor de aprender que renunciei à glória da vida de um soldado. Fiz sobre minha herança e direito do filho mais velho para meus irmãos, e me retirei da corte para me ajoelhar aos pés de Minerva. Então, ele abriu mão da herança, ele não foi ser um soldado para se dedicar ao conhecimento. Eu preferi as armas da dialética a todos os outros ensinamentos da filosofia, e armado com elas, escolhi os conflitos de disputa em vez dos troféus da guerra. Esse sujeito era sensacional. Vocês não viram o filme? Tem que ver, porque o cara é genial. Genial. Recomendo. E aqui a gente vai entrar em Chartres, que tem umas coisas assim, mais mistérios. É uma das catedrais que tem os vitrais mais importantes, são os vitrais, né? Ela é conhecida pelos vitrais. Agora, é muito interessante que ela tem arco pleno. Olha que interessante aqui. Ela tem arco pleno aqui, mas tem a rosácea,
tem essa torre pontiaguda diferente dessa, mas eu tenho as abóbadas de arestas, dentro eu tenho a nave principal e as naves laterais com um arco em ogiva. Então, eu tenho uma mistura. Voltando, o que eu queria dizer para vocês, eu não tenho uma passagem tão óbvia assim do românico para o gótico. Elas têm uma hora que eles vão se embolando, eles vão se misturando, né? E a Catedral de Notre-Dame de Chartres tem umas coisas que são excepcionais para a gente não entender. Ela, não sei se outras têm, porque isso pode ter sido coberto, mas a Catedral de Chartres tem um labirinto, porque, só para lembrar, não tem banco na igreja, ninguém senta, tá? Ninguém senta. As missas não são, você não vai lá sentar no banquinho, não. Banquinho é coisa do século XIX. Então, você vai aqui e fica rezando e andando nesse labirinto até chegar no centro, né? É uma viagem para você se purificar, é uma viagem para o caminho do paraíso, e esse caminho do paraíso é um labirinto. Olha que metáfora sensacional isso da Catedral de Chartres. E eu tentei descobrir o dia, mas eu não sei. Eu acho que no dia 13, eu não tenho certeza desse dia, tá, gente? Que no dia, mas é um dia só, no dia 13 de agosto, o centro da rosácea bate no centro do labirinto, tá? E faz esse hipotenusa de um triângulo. Gente, no centro da janela da Rosa Oeste. Isso é sensacional, né? O sujeito fazer o labirinto, a viagem, né, nesse percurso para encontrar o céu, o caminho para você encontrar o paraíso, um momento de purificação, e no dia, eu acho que é da ascensão de Nossa Senhora, isso eu não tenho certeza, eu tentei ver antes, se a data era essa mesmo, antes da gente conversar, mas eu não consegui. Então, nesse dia, a luz entra e bate no centro do labirinto. Então, é o dia da ascensão de Notre-Dame. Gente, isso é genial, né? Isso é genial. Eu acho que aqui mostra com muita clareza o cuidado, né, na construção, né, o significado de cada peça que é colocada aí, né? E Chartres tem, como eu falei, os conjuntos de vitrais mais sensacionais, sempre contando história, e tudo na catedral é uma leitura de baixo para cima, tá? Então você entra na catedral, é o arco ogival, as abóbadas de arestas, os vitrais, todo o desenho, é uma história em quadrinho que você lê de baixo para cima, sempre de baixo, porque o seu olhar sempre vai se elevar, vai para cima. Então, esse é um objetivo, inclusive dos vitrais. E eu separei alguns vitrais aqui que eu achei bem interessante para mostrar para vocês como é uma coisa. Eu tenho touro, eu tenho câncer, escorpião, esse aqui eu não sei qual é, mas touro, câncer e escorpião estão aqui, né? Tá? Isso aqui está num vitral enorme, tá? E cada uma desses círculos contém um signo, né? E termina com a figura aqui no alto de Jesus Cristo, né? Segurando o alfa e o ômega, que é o primeiro e o último alfabeto, a última letra do alfabeto grego. Gente, é uma mistura, é um mix de culturas que a gente não tem noção de quanto isso vai longe, né? Eu achei bastante interessante trazer, para mostrar isso para vocês, que eu achei isso muito importante, porque tem um viés aí de pagão, né, dos zodíacos, dos meses do ano, registrado nos vitrais ou nos relevos dessas catedrais. A outra catedral, que tem um dos melhores e mais sensacionais vitrais, é a Sainte-Chapelle, a Capela Santa, né, projetada, entre aspas, aí, por Luís IX, é a capela do Palácio Real. Essa capela, ela foi construída para guardar um relicário. Caiu, até onde eu sei, tá? Caiu uma pedra, sei lá, um meteoro do céu, essa é uma pedra divina, né? Então precisavam guardar esse relicário. Então construíram
a Sainte-Chapelle, que tem quase que o formato de um relicário para guardar essa preciosidade. E essa preciosidade é fechada por essa quantidade de vitrais, né? A questão da luz nessas igrejas é que a gente, hoje, tem uma poluição enorme. Então, e vamos combinar que limpar esses vitrais não deve ser nada fácil. Então, a luz entra com muito menos intensidade, porque eu tenho uma poluição, um ar sujo que suja os vidros, né? O que, digamos que na época em que foram construídas, essa luminosidade era maior. E Luís IX queria fazer de Paris um centro de peregrinação de cristãos. Então, por isso, nesse lugar, guardar as relíquias, até longe da própria igreja de peregrinação, guardar as relíquias na capela do Palácio Real, e não na Notre-Dame de Paris, né? Eu trouxe algumas imagens de igrejas góticas fora de Paris, né? Porque são inúmeras. Paris, França, né? Mais do que Paris, França, porque esse gótico dominou todas as cidades que cresceram novamente. Se a cidade tinha poder, se a cidade tem se a cidade tem riqueza, ela constrói uma catedral para mostrar esse poder e essa riqueza, mais do que um valor, digamos assim, celestial, um valor religioso. Então, na Espanha, eu tenho essa Santa Eulália, e é interessante que elas vão ficando pontiagudas e a gente vai ter o que alguns chamam de gótico flamejante, que parecem labaredas de fogo, né? Aqui a gente vê, na de Burgos, a gente vê com muito mais vazios do que cheios, os arcos são ogivais, eu tenho a iluminação deve ser muito mais intensa no interior, e ela acaba com duas torres, ela tem um acabamento de fachada, o que não necessariamente a gente encontra em todas as catedrais em Paris, né? A Catedral de Sevilha, ela passa um percurso que começa no românico, tem influência dos árabes e vai pelo gótico com arco botante. Ela é uma grande mistura disso tudo. Ela registra todos os vários tempos que passam por ela, não estou nem falando de estilo, mas vários tempos que passam por aí, né? Aqui a gente pode ver o arco, é a mesma catedral, o arco botante aqui, o cadeiral, que é onde ficam os padres na hora do culto, né? São os únicos que sentam, cada um tem o seu lugar. No filme O Nome da Rosa, a gente vê com muita frequência esse cadeiral. E essa abóboda, né? Nem sei que nome tem essa abóboda, ela é nervurada, ela é a própria ornamentação, ela não tem ornamentação nenhuma. A igreja não tem ornamentação nenhuma, com exceção desse cadeiral, porque a estrutura já dá já é a própria ornamentação, não precisa de mais nada. Então, essa aqui é a Catedral de Sevilha, que mistura os árabes, mistura românico, mistura o próprio gótico, são várias histórias nesse mesmo espaço, né? E aqui, para finalizar, eu coloquei esses dois momentos que eu acho bastante importantes. A Catedral de Milão, que já tem um desenho um pouquinho diferente, né, um pouco diferente, mas tem as torres, ela tem essa elevação, essa estar para o alto, olhar para o céu, né? Porque eu tenho que olhar para o céu porque é a ascensão, né? É a espiritualidade. Aí a gente olha para um outro Duomo, que é o Duomo de Florença. Aí você fica, nossa, isso aí está diferente, né? Ela tem uma torre, mas é uma torre de base quadrada, tem uma ornamentação de fachada que tem muito a ver com o material local, né? Com os mármores e granitos, fazendo composições riquíssimas em termos de desenho de superfície.
Tenho abertura de vão, tenho rosácea, por quê? E estou vendo lá atrás uma cúpula. O Duomo de Florença, eu diria que, enquanto a gente estava vendo o românico passando para o gótico e o gótico, agora a gente está vendo esse momento aí que a gente pode dizer medieval, românico, mas com um pouco de gótico também, passando para o Renascimento, porque Florença é a grande capital do Renascimento. E a cúpula foi fechada por Brunelleschi já aí no Renascimento mesmo. Então, o Duomo ele já está contando uma nova história, um novo passo, um novo momento. E esse momento, renascimento, esse renascer do homem, é um renascer daquele homem greco-romano, né? Do equilíbrio, da harmonia. Por isso que esse homem do Renascimento olha para esse período imediatamente anterior, que foi o gótico e o romano e a Idade Média como um todo, e acha bárbaro no sentido de barbárie, né? Porque não tem o equilíbrio, não tem a harmonia que se desejava no Renascimento, né? Equilíbrio do vertical e horizontal, de linhas que dão tranquilidade. Não, o gótico vai para o céu, né? E é um pouco isso que eu queria falar com vocês, eu acho que é a última. Eu estou deixando aqui meus contatos, se vocês quiserem falar comigo por e-mail, eu tenho um Instagram que eu falo muito de história da arte,